Graças a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade, e estamos alegres. Eu só quero reforçar aqui uma coisa importante. Enquanto o irmão Eudaldo estava falando sobre a quinta-feira, eu quero lembrar a igreja que depois que a gente termina a distribuição da sopa, a gente se reúne aqui para orar. Orar ao nosso Deus por todos os benefícios que Ele tem feito. E nós não podemos esquecer de estar agradecendo a Deus. E eu quero lembrar a igreja do Senhor que muitas vezes as pessoas esquecem. Quando a gente está de joelho, a gente dificilmente vai cair. Mas você já está de joelho. Porque Deus, Ele ouve atentamente e nos dá forças para continuar. As lutas diárias invadem o nosso coração, a nossa família, o nosso ser. Mas quando estamos de joelho, o Senhor nos levanta todos os dias com esperança no nosso coração. Porque amanhã, com certeza, vai ser melhor do que o dia de hoje. Vocês creem nisso? Amém. Que nós possamos lembrar desse momento. No sábado foi o dia todo de oração aqui. As irmãs estiveram aqui o dia todo orando e nós aqui, das 17 às 18, nós fizemos aqui um culto onde nós oramos a Deus, acima de tudo, para que Ele continue abençoando nossa vida, nos fortalecendo. E eu falei aqui pela manhã que cada um orou também por si. Senhor, faz uma obra em mim, restaura aquilo que precisa ser restaurado. Dá força, Senhor, para que eu continue nessa igreja, todos os dias, em nome de Jesus. Então, é um convite, mas não deixa de ser um alerta para estarmos aqui agradecendo a Deus, colocando diante de Deus as nossas petições e um orando pelo outro, um intercedendo pela vida do outro. Que maravilha poder interceder pelo meu irmão. E nessa noite nós vamos estar aqui tendo a oportunidade de falar sobre um dos milagres de Jesus. Quem não pôde vir hoje pela manhã, perdeu uma grande ceia. Perdeu uma grande ceia. Momento de alegria, momento de descontração, momento de comunhão. Nós celebramos a ceia de uma forma bastante diferente, inusitada. E que eu acredito que retratou exatamente a igreja sentada ao entorno da mesa, trazendo à memória a figura do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, onde nós falamos sobre o sangue. E hoje pela manhã aqui nós tivemos a oportunidade de saborear um pedacinho de um cordeiro assado. Não foi isso? Teve gente que disse assim, poxa, só isso, né? Mas foi só para saborear, só para experimentar. Mas teve um café que muita gente deu vontade, eu quero repetir. Mas vamos repetir, vamos em nome de Jesus. Porque quando nós sentamos à mesa, nós celebramos acima de tudo a fartura. Porque Deus abençoou as minhas mãos, abençoou o fruto do meu trabalho, abençoou, e isto é maravilhoso.
receber do Pai. E é uma oportunidade, meus irmãos, porque tudo que vem à mão nós precisamos fazer, porque é bom, perfeito e agradável que os irmãos vivem em união na presença do Senhor. Amém? Vamos ler um texto da palavra de Deus, está em João, capítulo de número 2. João, capítulo de número 2. Nós vamos ver aí os versos de 1 a 11. É muito conhecido esse texto. Esse texto vai falar sobre o primeiro milagre de Jesus. Chama-se aí, bodas de Caná, Caná da Galileia. E nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 11. Quem não trouxe a Bíblia, quem quiser acompanhar o texto, vai estar ali. O texto nos diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus por isso. Quando eu estava meditando nesse texto, me veio algumas perguntas. Creram nele. Quem creu nele? Creram nele a partir do milagre? Mas eles já não eram discípulos? Já não eram discípulos? Ou eram discípulos sem crer? O texto me levou a pensar sobre isso. E eu quero fazer uma pergunta. Que discípulo você é? Que discípulo você é? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, faz um milagre de transformação em minha vida e através da minha vida, em nome de Jesus. Nós estamos encerrando o mês da família. Estamos concluindo aí
esse mês com celebrações, mas isso não quer dizer que nós vamos celebrar só nesse mês. Já estamos entrando em junho, também é mês de celebração. E vamos celebrar porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. E eu quero trazer aqui, uma ideia de que o Senhor precisa estar na minha vida, precisa estar na minha casa. E esse texto nos fala de transformando água em vinho. Ou seja, transformando algo sem sabor em algo que tem sabor. Transformando a minha vida. Transformando minha vida em algo útil. E nós, quando aceitamos a Cristo, nós permitimos que Ele transforme a nossa vida. Transforme a nossa casa. Transforme o nosso modo de viver. Transforme a minha vida a partir de dentro para fora. Não é meras aparências. Eu pareço ser, mas não sou. Eu me apresento aqui como se fosse, mas não sou. O que Jesus está querendo trazer quando Ele se encontra conosco e nós nos encontramos com Ele é que haja transformação na minha vida, no meu coração. A minha velha natureza, as minhas ideias, os meus conceitos e preconceitos. É interessante que quando eu estava lendo, eu vi, e isso é lógico aí no texto, faltou o vinho. Quem sabe por que voltou o vinho? Talvez para provocar a fé. Quem sabe você está passando por um momento difícil? Pode ser que aí esteja uma provocação para que você esteja promovendo a oportunidade de conhecer mais a Deus, de crescer mais na fé e no conhecimento do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes conhecemos a Deus de ouvir falar e não permitimos ainda que Ele realize um milagre em nós, realize um milagre em mim, realize um milagre na minha família, realize um milagre na minha vida. Não estou permitindo ainda. Por quê? Porque eu ainda não fui provocado. Interessante que quando eu preciso fazer alguma coisa, nós fazemos muitas vezes por interesse. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando a gente alcança aquele interesse, aí então a gente esquece a fonte daquela bênção. Então vem uma pergunta: o que preciso fazer para permitir que Jesus realize um milagre na minha vida? Para que Jesus realize um milagre na minha vida, na vida da minha família? É uma pergunta. Realizar um milagre na minha casa. E aí eu faço a seguinte exclamação: que tal convidá-lo para que ele participe da sua vida? Que tal fazer isso? Que tal convidá-lo para que ele faça parte da sua vida? Lembre-se de uma coisa: Jesus te ama. Jesus te ama. E o que for possível Ele fazer
para te livrar de um vexame, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E eu digo uma coisa, o Senhor Jesus é capaz de realizar um milagre na sua vida para que haja libertação. Libertação. Porque muitas vezes estamos presos a determinadas coisas, a velhas naturezas, a velhas intrigas, rusgas, comportamentos, que o Senhor, ao visitar, vai te libertar disso, em nome de Jesus. Ele é capaz. E eu digo uma coisa, se você crê que Ele pode realizar uma mudança na sua casa, Ele pode te usar no emprego, você pode ser bênção no lugar que você trabalha, você pode ser uma vida abençoada e abençoadora. Se você crê que o Senhor Jesus está no teu coração, quebrando a pedra, que às vezes estamos com o coração duro, coração de pedra, o Senhor está todo dia batendo a porta e você não permite que o Senhor entre completamente na sua vida. Isso é sério. Se você crê que o Senhor pode mudar a sua casa, pode mudar a sua vida, pode mudar o seu coração, pode mudar esse Brasil, esse Senhor é o Deus que muda, e muda para melhor. Se você crê nisso, o Senhor vai estar realizando uma obra. E aí vem outra pergunta, por que então mudar? Por que vai mudar então? E a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que Jesus foi convidado. Ele não entrou na sua vida porque foi obrigado. Porque você viu um espetáculo e disse, eu quero esse Deus. Não. Porque você convidou. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu estou falando isso porque não deixe Jesus fora das suas festas. O verso 2 vai dizer exatamente que foi também convidado Jesus e os seus discípulos para bodas. Para as bodas, ele foi convidado. Não pode ficar de fora. E eu digo, não deixe Jesus de fora das suas lutas. As lutas são difíceis. Sabe por quê? Porque a presença de Jesus gera milagre. A presença de Jesus gera milagre. A presença de Jesus não gera crise. Nós precisamos aprender isso. Ele gera milagre. Mas nós precisamos ter foco. É interessante isso, porque existe coisa na sua vida que, por mais controle da situação você tenha, não vai poder resolver determinadas coisas. Verdade. Você é uma pessoa controlada e tal, faz tudo certinho, mas tem determinadas coisas que não adianta. Você tem que se debruçar, você tem que se ajoelhar e clamar pelo Deus do milagre. Porque só Ele. E aí, determinadas situações às vezes surgem e você diz assim, ou melhor, as pessoas dizem assim, aí só um milagre. Aí vem a pergunta, você crê no Deus do milagre? A pergunta é essa. Você crê no Deus do milagre? E quando você tem essa dificuldade de resolver as coisas, porque às vezes você é uma pessoa muito ansiosa, muito controladora, muito estressada,
Estamos na época de todo mundo está estressado, né? Todo mundo está estressado. E aí, então, vem o quê? Você não consegue resolver, vem a ansiedade, vem o estresse, né? Demasiado, e vem essa carga sobre você, e isso é o mal do século. Aí vem a tristeza. Aí vem o quê? A depressão. Por quê? Porque eu ando angustiado com aquilo. Eu não consigo parar um momento para me ajoelhar diante do meu Deus e pedir orientação a Ele, pedir forças a Ele. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Por quê? Porque cada dia que passa, nós estamos enfrentando situações como essa. Situações que nos trazem tristeza. Mas lembre-se de uma coisa. A presença de Jesus não nos isenta de problemas. Se fosse assim, estava tudo resolvido. Mas a presença de Jesus nos dá forças para enfrentar os problemas, para avançar um pouco mais. Porque nesse casamento ia faltar vinho. Melhor dizendo, faltou vinho. Mas Jesus não estava lá? Sim, faltou vinho. E o que eu digo, muitas vezes, a gente quer que sejamos isentos. Mas nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu quero dizer uma coisa muito certa para vocês, para todos nós. Não permita que os problemas lhe tornem uma pessoa problemática. Porque tem gente que é assim, né? Enfrenta 1001 problemas e se torna uma pessoa problemática. Uma pessoa azeda, uma pessoa amarga, uma pessoa intolerante. Nós não podemos permitir que as desilusões da vida nos afastem do Deus do milagre. Não podemos, jamais. Porque esse Deus do milagre é real, Ele está em nós. Ele está em mim, Ele está em você, creia nisso. E eu creio, meus irmãos, numa coisa, que uma das experiências que os crentes dessa geração mais precisam é de saber que Deus está presente e de perceber a sua presença. Porque às vezes, não, eu sei, eu li na palavra, a escola dominical me ensinou isso, meu pai fala isso, meu irmão fala isso, o pastor fala isso. Agora, o que eu quero salientar aqui, você percebe a presença de Deus? Porque saber é uma coisa, agora perceber é outra. Você percebe a presença de Deus, você percebe o agir de Deus, lhe preservando. Você consegue perceber isso? Você consegue perceber que Deus está agindo a seu favor? Você às vezes está atravessando momentos difíceis e você percebe quem está te sustentando, quem está te segurando é Deus. Só Ele, mais ninguém. Convida Jesus, convida. Senhor, age. Senta comigo, Senhor, à mesa. Porque eu quero te falar. Eu quero te ouvir. E hoje uma das coisas mais difíceis é o casal sentar à mesa. O filho sentar à mesa com o pai. A mãe sentar à mesa com a filha. Convida o Senhor para sentar à mesa. Hoje eu falei de manhã, os 2 discípulos a caminho de Emaús, rapidamente fiz uma lembrança a respeito deles, estavam ali andando decepcionados. Quantos estão andando decepcionados com essa vida? Em quem não está. Mas aí, em determinado momento, ele senta à mesa e parte o pão, e os olhos dos discípulos se abrem, são abertos.
Dizia assim, o nosso coração não ardia quando ele falava. E eu digo uma coisa, Deus continua falando. Tenha seu coração sensível à voz de Deus. Porque o mesmo Deus que falou no passado, fala no presente. E eu quero destacar aqui que o faltar o vinho não é uma tragédia. Não é uma tragédia. É uma oportunidade. É uma oportunidade de Deus se manifestar na sua casa, na sua vida. Porque às vezes a gente está reclamando porque não tem isso, não tem aquilo. Ah, eu estou assim, eu estou passando por isso, estou passando naquilo. É uma oportunidade para Deus se manifestar na tua vida, meu irmão. É uma oportunidade para o Senhor se manifestar na tua vida e na vida da sua família. Creia nisso. A segunda lição que eu quero destacar está no verso de número 3. Que faltou vinho? Ah, mas é lógico, pastor, faltou vinho. Será que foi por causa de falta de planejamento? Será que convidou muita gente? Eu falei, Binho, convida aí os seus colegas. Aí Binho convidou 3, e os 3 convidaram mais 30, e os 30 convidaram mais 90. E por aí foi, assim, sucessivamente. Então, será que foi por causa disso que faltou vinho? Ah, convidaram muita gente, né? Faltou. Pela manhã nós comemos e não faltou comida. Eu estou dizendo para você que veio, perdeu. Você que não veio, perdeu. Porque nós não saímos só alimentados de pão, de bolo, não foi? De queijo, mas saímos alimentados pela palavra de Deus. Isso que foi o mais importante nessa manhã. Fizemos um café que foi uma beleza. Mas o alimento maior veio da cruz do Calvário. O alimento maior vem da presença do Espírito Santo na nossa vida. Por que eu estou destacando isso? Porque o faltar vinho na cultura, na tradição, era um vexame. Era simplesmente dizer, olha, já está começando tudo errado, viu? Já faltou vinho. Está faltando alegria, porque o vinho representava alegria. Está faltando alegria nestas vidas. Está faltando alegria nessa família. E eu digo para vocês, com certeza eles fizeram planejamento, mas quantas vezes nós já fizemos planejamentos e muitas vezes não deu certo. E por causa disso nós vamos desistir? Quantos planejamentos muitas vezes nos deixam aborrecidos. Olha, eu fiz tudo certinho, mas deu errado. Mas aí tem uma coisa maravilhosa que nós precisamos fazer. Faltou o vinho, foi. Eu vou lá na sala. Eu vou até a sala e vou verificar se o convidado principal está presente. E sabe quem é o convidado principal da nossa festa? Jesus Cristo. Que maravilha. Ele está presente. Então, se ele está presente, então há milagre. Vai haver um milagre. Se Jesus está presente na sua vida, vai haver um milagre, meu irmão. Vai haver um milagre, minha irmã. Se Jesus estiver na sua casa, faça que nem Maria, a nossa irmã Maria. Fazei tudo como ele lhe mandar. E eu estou falando aqui, por quê, meus irmãos? Porque às vezes o Senhor está dizendo uma coisa e você não quer ouvir, não quer fazer o que Ele está dizendo. Quando Ele está dizendo, aquieta o teu coração, e você não quer, não consegue aquietar. Sabei que eu sou Deus, e a gente não consegue experimentar Deus nos mínimos detalhes.
E o terceiro destaque que eu quero fazer é que Cristo aprova a alegria na sua casa e na sua vida. Olha só que o primeiro milagre foi o quê? Numa festa. Podia dizer assim, poxa, eu vou fazer o primeiro milagre numa festa? Não, tem gente em situação pior. Não, Jesus fez o primeiro milagre, iniciou o ministério dele numa festa de casamento, numa família. A família ia iniciar. E eu disse aqui, a célula mãe, a célula que dá sustentação é a família. A família precisa estar sob a pedra, sob o altar. Esse altar se chama Deus Altíssimo. É Ele o provedor, Ele é o sustentador, é Ele que nos dá sempre certeza de que amanhã o Senhor proverá. E aqui eu estou dizendo isso porque nós precisamos viver uma festa, porque o Senhor está em nós. O Senhor está comigo. E se a gente não crê nisso ainda, nós precisamos clamar: Senhor, entra na minha casa, para fazer uma festa na minha vida, para promover alegria na minha vida. E aí eu vou citar novamente Eudaldo. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, porque nós não conseguiremos subsistir com tristeza, com arrogância, com um coração cheio de preocupação, com a minha alma carregada de preocupação. Não vou subsistir. Eu vou com certeza desistir. Por que eu digo isso? Porque as preocupações são tantas que muitas vezes a gente dá mais ênfase à preocupação do que o Deus que resolve todas as nossas preocupações. Nós somos assim, né? A gente dá mais ênfase ao problema do que o Deus que vai resolver o problema. E a gente vive todos os dias clamando. Não é isso? Mas precisamos também louvar. E eu quero chamar aqui o grupo de louvor para que a gente possa cantar. Que esse seja o nosso cântico. E seja sempre. Esse é um cântico que eu quero também que a igreja cante. Nesse momento. Porque o Senhor é fiel. Vamos cantar. O Senhor é fiel. Vamos lá? Primeira e segunda estrofe. Se vocês quiserem cantar junto, aleluia, glória a Deus. Pedir que os irmãos fiquem de pé para estarmos cantando essa música. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua bênção me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo
posso vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Pode sentar. Deus é fiel a quem? A mim. Por que que eu vou viver e eu vou reagir com murmuração? Por que que eu vou levar uma vida de reclamação? Por que eu vou levar uma vida de forma que eu não possa confiar no Deus Altíssimo? Deus é fiel. E eu vou dizer uma coisa, ainda bem que Deus não reage às nossas murmurações. Deus não reage às nossas reclamações. Deus não reage às nossas ingratidões. Deus reage aos nossos louvores. Deus reage a esses louvores, meus irmãos, porque quando nós clamamos, quando nós realizamos esse louvor de adoração, significa que o nosso coração está cheio de gratidão. Reconhecendo que existe um Deus, e esse Deus é Ele, o Todo-Poderoso na nossa vida. E às vezes eu fico pensando aqui, né? Como é que a gente canta? Muitas pessoas ficam aí cantando, né? O seguinte: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E quando Deus não faz, entra em crise. Não é assim? Ou eu estou errado? Não vem mais para a igreja. Me aborreci. Deus não fez nada por mim. Você não crê em Deus? Você crê na tua vontade, nos seus desígnios. Você crê simplesmente numa aparência. Você não quer se humilhar diante da potente mão de Deus. E aqui eu faço essa lembrança. Lembre-se de uma coisa: Deus cura quando Ele quiser. Ele cura quando Ele quiser. Deus é Deus. Deus não é homem para esquecer das suas promessas. Não, Ele não esquece de nenhuma promessa que Ele fez para você. É que você muitas vezes está avexado. Não é? Nós somos assim. Nós ficamos avexados. E o que nós precisamos, meus irmãos, é que enquanto nós pelejamos, Deus está nutrindo a cada um de nós, através do teu Santo Espírito. E eu creio que o Espírito Santo está em nós. Eu creio que o Espírito Santo é por nós. Você crê nisso? E então, eu sei no que eu tenho crido. E eu vou lá para 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, que diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Jó, lá no capítulo 19, 25 a 26, vai dizer o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Quarta lição: você
precisa ter sensibilidade espiritual. O que é isso, pastor? Verso 3 diz o seguinte: Maria vai conversar com Jesus. Maria vai conversar com Jesus. Eu não sei, mas eu tenho para mim que Maria, a irmã Maria, tinha uma sensibilidade muito grande. E ela tinha no seu interior, através da ação do Espírito Santo, que aquele é o momento de acontecer o milagre. Porque a irmã Maria era uma agraciada. Vocês lembram lá do princípio? Agraciada, quando o anjo procura ela, diz assim, agraciada. Ou seja, era uma mulher bem-aventurada. Por quê? Porque ela, acima de tudo, ela ouviu a voz do Senhor, guardou com ela tudo aquilo que ia acontecer. Ela sabia que era a mãe do Salvador. Mas ela nunca mudou, nunca esbanjou nenhuma posição. Mas sim, diz a palavra que ela guardava aquilo em segredo. E nesse dia, nesse momento, ela então chama o filho, cheia do Espírito Santo, eu creio. E diz, faltou vinho. O que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Se fosse você, o que é que você ia fazer? O interessante é que ela sai e vai dizer o seguinte, rapaziada, presta atenção numa coisa. Está vendo aquele rapaz ali? É meu filho. Faça tudo que ele mandar. Sensibilidade, meus irmãos. No coração de Maria, naquele momento, ali, naquele instante, ia acontecer um milagre. E ela diz, olha, faça tudo que ele te mandar fazer. Faça tudo que ele te mandar fazer. Ali se inicia uma série de milagres, ali se inicia o ministério de Jesus. E eu penso que essa mulher agraciada, cheia da sensibilidade do Espírito Santo, ela sentiu que naquele momento era importante para aquela família, para nós hoje, sentado aqui, nesta igreja, relembrar que o Senhor Jesus faz milagres na nossa vida. No tempo dele, ele está fazendo milagres. A quinta lição é a seguinte, quando Jesus lhe falar, obedeça. Verso 6. Quando eu fiquei olhando esse texto aqui, dizia assim, como é que esses rapazes atenderam a Jesus? Não conhecia. Se vocês quiserem vir um pouco mais adiante, mais atrás, né? No capítulo 1, você vai ver, no 45 até o 51, uma conversa de Natanael com Jesus Cristo. O interessante é que aqui há uma conversa no 46 que diz o seguinte, disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Bem, aqueles rapazes que estavam ali, dizem assim, faz tudo. O que ele mandar, você faz. Aí eu fico pensando, será que foi a reputação de Maria? Né? Reputação, disse assim, não, foi a irmã Maria que mandou fazer. Mandou eu procurar aquele rapaz ali, porque ele vai fazer tudo. Às vezes, meus irmãos, Deus manda fazer coisas e nós não obedecemos. Realizamos nosso pedido, dizendo, Senhor, fala comigo. Realiza, Senhor, os meus sonhos. E quando Ele fala, nós não obedecemos. Quando Ele fala, nós não obedecemos. E eu fico lembrando, quem fez o milagre é Deus. Jesus Cristo, não foi? Não foi? Mas aí eu fiquei lendo o texto e pegando o seguinte, pegue as vasilhas, as talhas, enche de água. Às vezes, o milagre para acontecer,
você precisa obedecer aquilo que o Senhor está mandando você fazer. Eu estou trazendo isso porque o milagre estava para acontecer, mas eu preciso obedecer. Você lembra, ou melhor, vocês lembram da viúva? Que foi lá com ele, olha, não tenho nada em casa. O que você tem aí? Não tenho nada, só uma botija de azeite. E o que ele disse? Vai lá, pegue quantas vasilhas você conseguir. Espera aí, rapaz, eu vim aqui dizer que eu estou sem azeite. Eu não estou sempre com falta de vasilha, não. O que a viúva faz? Obedece. E aí o milagre acontece. Nós precisamos aprender que o Senhor, muitas vezes, está dizendo, faça isso, meu servo. Faça isso, minha serva. Obedeça. E você verá o milagre que vai acontecer na tua vida. E eu fico pensando, por que o garçom leva água para o mestre, sabendo que era água? Se todos estavam aguardando vinho. Ele pegar lá, chegar lá e dizer, leva ali agora. Ele vai lá, o mestre sabe. Cadê o noivo? Cadê o noivo? Rapaz, o que é que está acontecendo? Você está indo na contramão, porque todos deixam o quê? O pior vinho. Todos deixam o pior vinho para o final. Você serviu o melhor vinho. Você, melhor vinho. Eu fico imaginando essa cena. Quem é que mandou fazer isso? Ah, foi o filho de Dona Maria, da irmã Maria. Foi o filho da irmã Maria. E enquanto eu fico lendo esse texto, eu fico pensando na postura de Jesus. Realizou um milagre ali, o melhor vinho que tinha experimentado naquela festa. Eu vou dizer, a melhor coisa na sua vida ainda está por vir. Deus não expõe os milagres, mas Deus realiza. E Ele sabe aquilo que você precisa. Você precisa saber disso, porque Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que está acontecendo. E creia numa coisa, igreja do Senhor, o melhor tempo ainda está por vir. Igreja Batista Sião, o melhor tempo ainda há de vir sobre nós. Como igreja do Senhor, existe algo preparado pelo Senhor para a sua vida, para a sua casa. Permita, experimente, obedeça, abra o seu coração, permita que Deus trabalhe, permita que Deus traga alegria, porque Deus quer trazer alegria para a sua vida. Deus quer trazer alegria e paz para a sua casa. Deus quer trazer libertação. Deus quer trazer contentamento. Deus quer agir. Permita que Deus haja. Abra seu coração, meu irmão. Abra seu coração, amigo, amiga visitante. Permita que Deus haja no seu coração. Para que haja, acima de tudo, um milagre. E que esse milagre aconteça na mudança interior. Não é a mudança exterior, mas sim interior. Saber que o Senhor me tocou. Dizer assim, o Senhor me tocou. E esta palavra, meus irmãos, quer dizer o seguinte. Que o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo na vida da igreja. Ele continua agindo na vida de cada um de nós. Creia nisso. Você que ainda não experimentou de Deus a preciosa mensagem dele, o livramento que ele quer realizar,
a vitória que Ele quer realizar na sua vida, na vida da sua família. Creia uma coisa: o Senhor, Ele está na sala. Se Ele está na sala, se Ele está na tua casa, e eu digo aqui uma coisa, eu quero que vocês pensem não mais em casa física, mas em casa espiritual. Nós somos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Deus faz um milagre em você. Porque você é casa, é morada dele. Permita todos os dias que o Senhor haja continuamente na sua vida, em nome de Jesus. E que o nosso Deus, Ele esteja nos dando forças, nos dando, acima de tudo, a certeza, a alegria de que o milagre vai acontecer no tempo dele, na nossa vida. E quando realizar, nós vamos celebrar e não vamos esquecer jamais dos feitos que o Senhor realizou na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ilumine. Que Deus continue a nos proteger. Mas, acima de tudo, que Deus, com teu Santo Espírito, incomode o nosso interior. Porque é dele que flui rios de águas vivas. Ó Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti certos de que o Senhor está realizando um milagre em nós. O Senhor está realizando um milagre na nossa família. O Senhor está realizando, ó Deus, um milagre, porque esse milagre, ele é, acima de tudo, fortalecedor para a nossa caminhada contigo, ó Deus. Que nós possamos crer todos os dias que os milagres que o Senhor tem para fazer em nós é fonte exatamente do teu poder, da tua graça derramado sobre nós. Ó Deus de misericórdia, peço-te que o Senhor esteja nos concedendo mais uma semana de vitória na tua presença. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, paz. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, livramento. E que, ó Deus, as astúcias do inimigo caiam por terra, porque o Senhor Deus está conosco. Que a nossa vitória, ó Pai, que está preparada, ela venha, entre na nossa casa, entre na nossa vida, entre na nossa igreja. E nós aqui estamos, ó Pai, agradecidos, porque o Senhor tem nos visitado. E o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam recaindo sobre todos nós, em nome de Jesus, agora e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus.